Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa dessa semana. Nós estamos conversando um pouquinho sobre Pedro. Nós estamos falando sobre esse personagem importante do Novo Testamento, marcante no ministério de Cristo, marcante na vida dessa igreja nos seus primeiros passos. E a gente vai encontrar algumas coisas ainda importantes sobre a vida dele, sobre essa relação dele com o Evangelho e como ele vai conectar o Evangelho com pessoas novas. Só uma coisa interessante, só antes da gente ir para o capítulo 10, só você que está acompanhando aí, se não está com o guia na mão, quiser abrir, a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 10 de Atos. E acho que aquilo que aparece no capítulo 10, que é esse evangelho que não faz diferença, né? Não faz distinção das pessoas, ele aparece também de uma outra maneira, porque ele acaba indo contra a ordem social das coisas. Você falou, acho que no primeiro ou segundo programa da temporada, a respeito do fato deles estarem reunidos todos juntos. E ali tinha espaço para os homens, espaço para as mulheres, e eles estavam todos juntos. E aqui a gente vê uma mulher também muito, Dorcas, né, que acaba vivendo essa experiência do milagre, também como uma pessoa atuante. E eu acho interessante isso, como é que a igreja, e aí, pastor Binho, você talvez pode ajudar a gente só a entender uma coisa, como é que a igreja precisa responder e como é que a igreja precisa entender a ordem social das coisas e como é que ela não pode simplesmente replicar a ordem social, até que ponto que a igreja ela incorpora essa ordem, até que ponto ela tem que entender que não dá simplesmente para ficar repetindo a ordem social. A igreja ela precisa se perguntar o que é o melhor, todo o tempo. A gente está fazendo uma determinada prática como igreja, ela tem que parar e falar assim, isso aqui ainda continua servindo para o nosso tempo? Isso aqui ainda é uma ação que está contribuindo? Isso não estou falando de quebra de princípios, né? E deixo isso muito bem claro. Estou falando de metodologia, estou falando de estratégia, estou falando de estrutura litúrgica. Tudo isso tem que ser repassado de tempos em tempos. Você tem uma casa. Essa casa, a cada 5 anos, a gente reforma. Mas a gente tem um prédio de igreja que se permanece do mesmo jeito há 60 anos, porque alguém disse que aquele jeito é o certo. Estamos falando só da estrutura física. Mas quando a gente olha para o livro de Atos, a gente percebe que Jesus está fazendo essa quebra de paradigma através dos seus ensinamentos e como ele se comportava anteriormente, mas ele traz agora a oportunidade para os discípulos praticar as mesmas coisas e trazer um processo de inclusão muito poderoso que atrair as pessoas para ver. Como é que a igreja pode fazer essas coisas? Primeiro, ela precisa começar a viver os princípios. E dentro dos princípios bíblicos, não há distinção. Existe respeito à cultura, porque isso pode atrapalhar o avanço do evangelho. Não sei se você consegue me entender bem, Tiago, no que eu estou dizendo. Existem locais que aqui no Brasil é de boa, mas mudei de país, mudei de cultura. Eu vou encontrar naqueles locais um pensamento e uma estrutura cultural que eu não vou dizer nem atrasado, porque aí os antropólogos vão me escrever cartinhas depois, mas que tem uma visão diferente de como as coisas devem funcionar. E eu preciso respeitar esse ambiente para que eu possa apresentar Jesus Cristo, sem oposição em demasia. Então, acho que esse equilíbrio, perceber cultura, perceber essa pergunta, o que é que pode ser melhor, e estar sempre buscando práticas inclusivas em qualquer ambiente que esteja, respeitando aí o processo da evangelização. Exatamente, pastor. Eu creio que o pastor Binho está falando, Deus tentou fazer com Pedro através de uma demonstração muito diferente. Pedro ele teve uma visão, né? E aí a gente entra no capítulo 10, a partir do verso 9, ele conta o que ele viu, né? E ele estava com fome, no versículo 10 diz. E aí no verso 11 diz que ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um lençol, o qual era baixado pela terra pelas 4 pontas. E aí dizia ali, no verso 13, a voz, né? Levanta, Pedro, come esses animais nesse lençol, né? E no verso 14, Pedro replica, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa impura ou imunda. Então, Deus ele quis de uma forma didática, porque Deus é muito didático, né? Todo plano de salvação ele escolheu uma maneira didática através do santuário. Aí, quando Deus vai falar para o Pedro que os gentios precisam receber essas verdades, esse evangelho, essa graça maravilhosa, Deus usa essa metodologia didática para Pedro, e aí fala, Pedro, come esses animais. E aí Pedro, ele, a princípio, não entende a objetividade de Cristo ali naquela visão. Ele fala, não, Senhor, eu não vou comer essas coisas impuras. Mas o enigma da visão, ele é descoberto no verso 28, né? Que depois ele entende o fim, a finalidade da visão. Que ele diz assim, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, assim,
Pedro compreendeu o sentido. Só que hoje, às vezes, quando a pessoa lê só a parte da visão, ela continua sem compreender. Ele mesmo dá a resposta para a visão, né? Ele mesmo entende o que Deus quis dizer com tudo aquilo. Que a nenhum homem, no verso 28, claramente diz, considerasse comum ou imundo. E aí Pedro, ele compreende que a visão se refere à distinção, né, à discriminação dos gentios que estava acontecendo ali naquele momento com o povo judeu. Isa, é muito fera isso aqui, né? Porque se você olhar no versículo 9, você vai ver ele cumprindo os rituais normais dos judeus. Ele sobe no tal horário para fazer as orações dele. Aí ele tem uma visão que não está falando de comida, está falando de gente. Ele fala assim, não faça distinção de gente. Aí tem todo esse acontecimento que você acabou de relatar, e aí no versículo 29 tem uma frasezinha que para mim é chave. Diz assim, por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Eu entendi, compreendi, eu estou aqui sem vacilar. E aí começa o processo todo de ensinamento. E eu acredito que nós precisamos ter essa percepção também como cristãos. Sem vacilar. Entendi. A gente tem discordância sobre práticas e comportamentos? Legal. Ok, eu posso discordar do seu comportamento. Eu posso discordar de sua prática. Mas eu não posso discordar do que Deus me pediu. Eu vou te amar. Mesmo você não concordando comigo. Mesmo você tendo uma prática e um estilo de vida totalmente diferente do meu. Eu preciso continuar te amando, eu preciso continuar te falando de Jesus, eu preciso continuar insistindo. Continuar sendo Cristo, né? Continuar sendo como Jesus, né? E respeitando o seu processo. Então, se você está nesse processo, eu vou conversar com você dentro desse processo, tentando te ajudar a estabelecer um outro processo. E nisso, eu também ajudo, e você me ajuda a crescer, que eu também estou em um processo. Isso é muito fera. Vim sem vacilar. Eu peço a Deus, e tenho pedido muito, peço por necessidade, eu preciso ir muito sem vacilar. Porque eu sou daquele que eu paro, eu penso, eu analiso, eu vejo até onde eu posso ir, quanto tempo eu tenho para fazer essa atividade. Então eu tenho pedido para que Deus me ajude. E mais uma vez hoje eu peço que o Senhor me ajude aí para as pessoas, amar as pessoas sem vacilar. É porque a gente tem que pensar até quanto que isso nos afasta das outras pessoas. Porque eles viviam tão em união entre eles, mas eles estavam totalmente afastados dos outros. Porque eles achavam que os gentios eles precisavam primeiro se tornar judeus para que depois eles recebessem a palavra. Como assim? Como que eu quero que alguém seja meu amigo, seja próximo a mim, se eu preciso que ele venha, se eu quero que ele venha sem eu dar o meu exemplo para ele? Não é assim que funciona. Isso aqui, eles viviam em união entre eles, mas afastados dos outros. E de nada valia aquilo. Elias, eu sei que você quer falar. Eu só vou complementar com uma frase. Uma frase não, uma ilustração pequena. Eu dou estudo bíblico para a pessoa. Se ela se torna adventista ou ela vem para a minha religião, eu amo. Se ela para e fala assim, não, cara, não quero mais. Eu perco meu relacionamento com ela. É uma coisa tão absurda de pensar isso quando a gente fala audivelmente, que a gente pensa assim, como é que a gente vai continuar sendo a igreja de Deus neste mundo, amando as pessoas, se a gente tem esse ponto de, se você fez isso, legal. Se você não fez isso, está fora. O interessante também é que essa visão de Pedro é uma segunda confirmação de que o evangelho não estava restrito só aos judeus. É uma segunda confirmação. Olha o que ele diz aqui, no verso 34 do capítulo 10 de Atos. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, ele está reconhecendo, em primeiro lugar, tem alguns aspectos que eu quero pontuar. Em primeiro lugar, essa visão não fala de comida, fala de acepção de pessoas, certo? Cristo diz, não chame de impuro que eu purifiquei. Então, essa é a segunda confirmação. A primeira confirmação de que o evangelho não estava restrito aos judeus era a lembrança que Pedro e os judeus tiveram de que os gentios também receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios no Pentecostes. Então essa foi a primeira confirmação. Essa lembrança ajudou Pedro a entender que os gentios também faziam parte do povo de Deus. Eu acho extremamente interessante a ideia de que é necessário você falar isso. É necessário você ter que falar. Os gentios precisam também, foram escolhidos por Deus. E o quão improvável isso era na cabeça do judeu, a ponto de Deus ter que colocar uma visão, mostrando ali carnes que para os judeus eram imundos, que eram um grande escândalo ali mostrando aquilo, falando, agora coma isso. Talvez essa dificuldade de entender isso seja tão grande quanto a dificuldade de tentar entender
que a gente vê que Cristo, o próprio Deus, vem para a Terra e escolhe pessoas como Pedro foi escolhido. Tentar parar para pensar que Deus escolheu os gentios é a mesma coisa que tentar parar para pensar que Cristo escolheu Pedro como aquele que comunicaria tudo. Aquela pessoa que a gente vê errando em todas as histórias do Evangelho, sempre crescendo, acaba o Evangelho, já se torna alguém de Cristo, daí acontece ainda que ele e Paulo ainda brigam, que você percebe que ainda tem, o Pedro ainda não está completo. Eu acho que existe uma beleza muito grande em toda a ideia da Bíblia, de personagens que sempre existe uma evolução. Não são personagens quadrados, que nem acontece na literatura antiga, como Aquiles, que começa toda a ideia da Ilíada como alguém que era forte e corajoso, são estáticos, termina né? forte e corajoso. São personagens que existem um processo, que nem vocês já falaram várias vezes, de um crescimento. E essa humanidade que nos aproxima da Bíblia, nos aproxima dos heróis da Bíblia, que são tão falhos e humanos quanto a gente. Eu acho interessante uma frase que Philip Yancey fala no livro O Jesus que eu nunca conheci. O que me dá esperança ao ver os discípulos é saber que Deus escolheu pessoas tão falhas que não entendiam o que ele falava, que não entendiam as ações de Cristo, que não entendiam o que ele acabava fazendo várias vezes, e acabou que Cristo morreu com um monte de coisas que eles ainda não tinham compreendido por completo. Isso dá esperança que ele também pode me chamar, que eu posso ser essa pessoa, e que ele pode aceitar qualquer um. Essa é, eu acho, uma beleza muito grande. E só essa questão da acepção de pessoas, e é um negócio passa por isso, né? Pra gente é muito... como é que eles não entendiam isso? É toda uma... Aquilo que a gente já falou, é todo um contexto que tem, é toda uma maneira de pensar que é muito... era um desafiador para eles pensarem. O Cristo é escandaloso. Tá bom, eu já aceitei o escândalo do Cristo. Agora esse Cristo é para todo mundo? Não, agora está ficando muito escandaloso. Aí ele tem que aceitar outro. Agora depois a gente vai ver mais para frente que esse Cristo escandaloso que ele aceita todo mundo, onde eles estão. Eles não precisam ser... Não tem um checklist. Então, ou seja, vem um escândalo atrás de escândalo. Mas o que me chama a atenção e o que eu queria só para a gente aplicar uma questão importante é o seguinte. Hoje a gente não tem isso. A gente entende que o Evangelho é para todo mundo. A gente não tem, porque nós não somos judeus, nós não temos essa distinção, nós não entendemos que o Evangelho é só para quem já está na igreja. A gente não entende isso, tanto que a gente tem, aqui tem um evangelista aqui, a gente tem a ideia de proclamar. Como é que se aplica isso na nossa vivência? O que é a história de Pedro, de Cornélio, o que essa história nos ensina sobre a nossa prática religiosa hoje, sobre a nossa prática evangelística hoje? Só para complementar com o que você está falando, pastor, eu acho duas coisas muito interessantes. A parte que Deus desempenha e a nossa parte. A primeira que Deus desempenha, o que eu posso ver na visão do lençol, é como Deus se comunica com o povo, com as pessoas. É muito didático. É muito didático. Ele manda um lençol de carnes imundas que era absurdo mandar um judeu comer. Certo? Que foi instituída pelo próprio Deus, dos judeus de Israel lá atrás. E Deus fala, não chame de impuro o que eu purifiquei. Então Cristo usa essa ilustração para nos mostrar também como que eles tratavam a questão da impureza dos gentios. Né? É muito didático. E Deus usa essa ilustração para mostrar até para eles, que serve muito para a gente também entender qual era a visão que eles tinham dos gentios. E a segunda coisa, a nossa falando por mim agora, já participei de algumas missões Caleb, né, já tive o privilégio, e eu vejo também como uma estratégia e das mais eficazes. Né? A questão inclusiva, quando a gente vai para a área de evangelismo, eu não sou autoridade para falar, o pastor aqui mas pela experiência que eu já tive, eu vejo como estratégia, né? Essa forma inclusiva. A igreja tem desenvolvido várias coisas como essa, projetos sociais, a música é um próprio projeto inclusivo, né? Então eu creio que isso é uma estratégia da igreja e nossa, para poder alcançar as pessoas. Exatamente, pastor. Ainda respondendo a tua pergunta, como ser assim, né? Como trazer isso para a nossa vida prática, né? E isso ser realmente uma lição de vida. Eu creio que lá em Campo Grande eu tenho um amigo, chama até Romário, dá um beijo para ele. Ele é judeu e a gente se encontrou e as percepções assim são diferentes em alguns aspectos, né? Mas em muitos aspectos a gente se vê um no outro. Então eu acho que o segredo de você evangelizar, conversando com alguém, tentar falar de Jesus, né? É você se ver no outro e você buscar aspectos de igualdade, né? Aspectos que você se identifica com a pessoa, que vocês creem em comum, crenças em comum, né? E eu creio que o objetivo de todo ser humano é buscar a felicidade, né? E quando você vive o Evangelho de Cristo e isso funciona na sua vida, e você é uma pessoa feliz, e você está bem, você está sorridente,
isso também atrai, porque se tem um ponto que é em comum a todos, é essa busca pela plenitude, e Jesus oferece isso. Então eu creio que a pessoa que defende o Evangelho de Jesus Cristo, ela está com a faca e o queijo na mão. Né? Com certeza. Eu acho Nós que... vamos... Só vai daqui a pouquinho, tá bom, Guilherme? Pode ser? Tranquilo. A gente vai ter que terminar o nosso bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Aí você termina a sua contribuição e a gente continua o nosso... A gente já vai para o finalmente do nosso programa. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Obrigado.